Olá, eu sou o Padre Adriano, pároco da Paróquia Maria Mãe da Igreja, e com alegria venho aqui colaborar com a PASCOM da Paróquia Nossa Senhora Guadalupe, nessa pequena formação a respeito do tempo pascal. Então, o tempo pascal, nós entendemos que ele está dentro de um ciclo chamado ciclo pascal, que faz parte do calendário litúrgico, mas o ciclo pascal ele engloba também a quaresma. O tempo pascal, ele é o tempo mais forte, é a época mais forte da nossa liturgia que nós celebramos, porque é ali que está centrada a nossa fé. Jesus que morre e ressuscita. Por isso Páscoa. Páscoa significa passagem. Como no Antigo Testamento era a passagem do Egito, da escravidão para a liberdade, para a terra nova, nós temos agora com Cristo essa nova passagem, essa nova Páscoa. Jesus que passa da morte para a vida e nós, pelo batismo, fazemos esse mesmo caminhar com o Senhor. Caminhamos também na ressurreição, em direção à ressurreição, à terra nova, a vida eterna. Meus irmãos, durante esses 50 dias que nós vivemos o tempo pascal, e por isso que vai culminar exatamente em Pentecoste, que significa 50 dias, uma festa que era judaica, porque comemorava-se depois da Páscoa, da libertação do Egito, comemorava como a gratidão, com a ação de graças pela colheita principalmente. Mas nós associamos isso como aquele momento em que o Senhor envia o seu Espírito e ali damos início à comunidade cristã, à igreja que vai animada pelo Espírito Santo, caminhando com o Senhor que está vivo no meio de nós. Nós temos então, durante esses 50 dias, os 8 domingos, 8 domingos da qual celebramos o Senhor ressuscitado. O maior deles é o domingo da Páscoa, o primeiro domingo. Depois nós temos do segundo ao sexto domingo, vamos meditando a ressurreição do Senhor, ele que se manifesta, vai aparecendo para os discípulos, e assim vamos meditando e celebrando essa grande alegria. O sétimo domingo, que é a ascensão do Senhor, e o oitavo domingo, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Antigamente, esses 50 dias eles eram entendidos, e devem ser ainda entendidos, como se fosse um único domingo, o grande domingo. Toda a liturgia é voltada para o Senhor ressuscitado. Mas de modo litúrgico e prático, ele foi reduzido a 8 dias, por isso temos a oitava de Páscoa, para que pudéssemos viver intensamente aqueles 8 dias. E nesse processo também, houve um período que os neófitos, aqueles que estavam iniciando na fé cristã, na fé católica, eles tinham aquele período onde cada dia dava-se um passo em direção ao batismo, culminando no último dia, no sétimo dia, que no caso o sábado, da qual eles recebiam as vestes brancas para celebrar a vida nova. Por isso nós temos na liturgia as vestes brancas, para simbolizar essa vida nova que nós recebemos de fato pelo batismo. Mas aí passou-se o batismo para o oitavo domingo. E nós celebramos essa oitava da Páscoa, meditando mais intensamente, cada dia, a ressurreição do Senhor. Cada dia cantando. Todas as missas da oitava da Páscoa, elas têm a mesma intensidade daquele primeiro domingo. E aí nós vamos vivendo também, dentro desse período, a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra, a cada domingo, a cada evangelho, a cada leitura, ela vai trazendo para nós essa perspectiva, essa dimensão da palavra de Deus. Vamos ver algumas delas. No primeiro domingo, lê-se a cena do túmulo vazio, a primeiro e desconcertante anúncio da ressurreição. Depois, no segundo, nós temos a cada ano o mesmo que é lido, a primeira a aparição de Jesus aos apóstolos em Tomé, e o segundo no domingo seguinte com Tomé. Nós vemos essas aparições. No terceiro domingo da Páscoa, lê-se uma das aparições de Jesus ressuscitado. Em cada ciclo, uma diferente história com grande riqueza de mensagem. Depois, no quarto domingo, um fragmento do capítulo 10º do Evangelho de São João, que é lido a cada ano. É o capítulo do Bom Pastor. Jesus que guia, que conhece pessoalmente e que dá a vida. No quinto e sexto domingo, são vários fragmentos do discurso da última ceia do Evangelho de João, que são lidas para nós. É uma apresentação profunda de como nos acompanha o Senhor ressuscitado. E no sétimo domingo, a Ascensão, nós lemos o final de cada uma dos evangelhos sinóticos, a missão que Jesus lhes confia e o seu adeus. Nós temos o oitavo domingo, onde se culmina todo esse período, lemos como Jesus aparece entre os apóstolos no dia da Páscoa para dar-lhes o Espírito e enviá-los a continuar a sua obra. Essas são as leituras dos evangelhos desse domingo de Pentecostes. Depois nós temos a primeira leitura. A primeira leitura e o evangelho, elas têm uma grande importância nesse sentido da ressurreição. A primeira leitura do tempo pascal não é tomada como no resto do ano.
do Antigo Testamento, mas do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra os primórdios da comunidade cristã, e como fruto de Jesus ressuscitado, eles são distribuídos assim. No primeiro domingo, nós temos o anúncio da ressurreição que Pedro faz aos pagãos, aquele grande anúncio, discurso que ali tantos converteu. No segundo domingo, cada ano se lê um dos resumos que São Lucas oferece sobre como era a vida da primeira comunidade, um ideal de que devemos ter sempre diante dos nossos olhos, né, e meditar isso para a nossa comunidade. No terceiro e quarto domingo, nós lemos as diferentes cenas da primeira pregação dos apóstolos anunciando a ressurreição de Jesus. E por fim, nós temos o sétimo domingo, vamos ver na primeira leitura, né, que fala da ascensão, a história que se faz dos Atos dos Apóstolos a respeito da ascensão do Senhor. E no oitavo domingo, em Pentecostes, a primeira leitura nos lembra a história do dom do Espírito segundo os Atos dos Apóstolos. Então, estes são as leituras, a liturgia da palavra que compõe esse tempo pascal, esses 50 dias, esses 8 domingos. Depois nós temos também alguns elementos, alguns sinais que são fortes no tempo pascal e que nós presenciamos muitas vezes, e alguns deles retornam também nos batismos durante o ano que a comunidade promove. Então, alguns, como o Círio Pascal, que nós vamos olhar um pouco mais carinho ao final desse momento, mas o Círio Pascal está ali presente, né, aceso no fogo santo, na grande noite, né, em que se acende ali e ali vai dizer que Cristo está vivo no meio de nós. Então, o fogo é o elemento que aparece muito forte, a água que nos lembra o batismo, a vida nova que conseguimos em Cristo, a veste branca presente muito forte nos batismos, né? Mas também presente na liturgia, nos paramentos, dizendo essa vida nova na qual estamos revestidos por Cristo. E também muito presente o canto do aleluia, o grande momento que se canta o aleluia, que significa louvor a Deus. Então, o canto do aleluia é o grande momento que é cantado durante os 50 dias, assim como o hino de louvor, o glória, nós vamos exaltando então esse Deus que tanto realiza na nossa vida e que realizou o maior feito dele, nos dando a sua vida, seu grande dom, sua própria vida para nos resgatar. Agora eu convido vocês, dentro dessa espiritualidade que nós somos chamados a vivenciar no tempo pascal, e convido a olhar de modo carinhoso para pensar essa espiritualidade, o próprio Círio Pascal, né? O próprio Círio Pascal. Nós temos essa vela grande, né, que vai nos lembrar vários sinais. Ela nos lembra a coluna de fogo, né, a coluna luminosa que guiava o povo no deserto, no Antigo Testamento. Nós temos a cera, né, da qual ela vai se desfazendo e ali vai significando a oferta, a grande oferta feita a Deus, né, o se consumir de amor que vai se entregando. E temos também todos os elementos ali presentes. Então, a luz. O Círio Pascal, ele traz esse elemento luz, da qual nós, batizados, somos chamados a ser luz no mundo. Porque o Senhor é luz, Ele que vence as trevas, mas também nos chama. Então, o Círio Pascal, ele tem um elemento também de chamativo, nos chama, nos convida a vivenciar o mistério pascal com Cristo, a sermos esse mistério pascal. Então, a luz que somos chamados a ser luz também no mundo. A chama que é acesa ali na vigília pascal, na grande noite, naquele fogo abençoado, e que essa chama, por menor que seja, aquele momento em que o sacerdote vai entrando, ou o diácono vai entrando na igreja e acendendo as velas dos irmãos, nós vamos entendendo que essa chama do Cristo, ela vai se espalhando, e por menor que seja, quando ela ilumina outro, aquela luz, aquela chama, ela aumenta muito mais, e aquece também o nosso coração. Então somos chamados a vivenciar esse tempo, essa chama que vem para destruir as trevas, para eliminar as trevas, mas também nos chama para ser uma luz, a iluminarmos, né? Então ela que ilumina e tira de nós as trevas, também nos chama a ser luz na vida dos outros, para que os outros não vivam mais nas trevas, mas encontrando Cristo ressuscitado, encontre essa grande alegria do Senhor vivo no meio de nós. Outro elemento também presente é a cruz, que no Círio Pascal nós vemos ali traçada, né? Aquela cruz que é o grande momento, é o grande símbolo da nossa fé, é o símbolo central, é o caminho que deve ser tomado como Cristo para chegar ao Pai. O Senhor que diz, quem quiser me seguir,
Pega a sua cruz e me siga. Então nós somos chamados a olhar esse círio pascal, esse tempo pascal, esse tempo que o círio fica aceso, olhar para aquela cruz ali e se dizer, essa cruz é sinal do meu amor, é sinal da minha vida, da minha vitória, é o sinal da qual eu devo também abraçar e devo carregar como meu Senhor fez. Então não é o sinal da derrota, mas o sinal da vitória, e somos chamados. Depois nós temos também os cravos, que são colocados ali na cruz, lembrando, claro, as chagas do Senhor. O Senhor que entrega a sua vida por nós, perfurado, suas mãos, seu lado, seus pés, e a sua cabeça com os espinhos, mas esse cravo que lembra a doação, o amor que Jesus teve por nós, doando sua vida, e também que nós devemos assumir, colocar nele nossas dores, deixar que os cravos dele também possam entrar em nós, possam nos lembrar o grande amor da qual doamos a vida. Então, doar a vida, o sacrifício que fazemos, as nossas cruzes que abraçamos, nos deixamos ser cravados também com esse amor, por esse amor. Não cravados pelo ódio, mas cravados pelo amor, marcados pelo amor. O Senhor que traz essa marca, nós também devemos mostrar a nossa marca, a marca do amor do Senhor por cada um de nós, e que nós devemos projetar também e levar para o outro, para o irmão. Depois nós temos outro elemento, o fogo, né? Como já disse, a luz, a chama, mas também esse fogo. Esse fogo chama também e representa a imagem viva da ressurreição, o homem que abandona o pecado e nasce para uma nova vida. Então é um fogo que ao mesmo tempo tem essa conotação de destruir, mas também é um fogo que renova, que reconstrói, traz algo novo para nós. Enquanto o círio está aceso, o sacerdote pode dizer com palavras semelhantes à luz de Cristo, como muitas vezes vocês já devem ter escutado o sacerdote dizer e cantar, eis a luz de Cristo, né? Demos glória a Deus, e assim vai dissipando essas trevas da nossa mente, do nosso coração. Então meditar aquele fogo também, aquele fogo que deve ser destruidor com relação ao pecado e construidor com relação aos dons que o Senhor nos oferece, principalmente em Pentecostes. E vale lembrar que esse fogo, essa chama, ela é apagada também no domingo de Pentecostes. Para dizer o quê? Agora não precisamos de uma vela que nos recorde, porque nós devemos ser essa luz. Nós devemos ser esse fogo agora. Devemos estar iluminando, devemos estar aquecendo, devemos ter, por quê? Porque nós fomos iluminados e aquecidos. Então, meditar o Pentecostes, meditar esse tempo pascal, meditar esses 50 dias, a oitava da Páscoa, o dia da Páscoa, meditar tudo isso é nos lembrar que nós somos a nossa vocação, a vocação da qual o Senhor nos envia para ser luz no mundo. E também últimos elementos que nós vemos ali no círio, o alfa e o ômega. São as letras, né, iniciais e finais do alfabeto grego. Ali lembrando que o Senhor é o início e fim. E que é nele que devemos buscar a nossa esperança. É nele que devemos buscar. Ele deve ser o início de tudo que eu vou fazer e o fim de tudo que eu realizei. Quantas vezes nós vemos o sofrimento acontecendo porque nós esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar. E esquecemos de deixar o Senhor sendo o último lugar também, a última palavra dele. Mas, nesse momento, meditando ao tempo pascal, meditando o círio, nós podemos lembrar, Senhor, que o Senhor seja o início e o fim da minha história, da minha vida, das minhas decisões. Que eu consiga colocá-lo em primeiro lugar, assim cumprindo o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, sempre, do começo ao fim. E temos também o ano. A cada ano um círio novo, e assim o ano colocado ali, lembrando que o Senhor, Ele é atual, Ele é novo, e a cada ano Ele é o mestre e Senhor da nossa vida. A eternidade, a cada dia, a cada ano, Ele é o Senhor daquele ano, e assim nós consagramos também este ano ao Senhor. E por fim, muitas vezes o círio pascal traz o elemento cordeiro, né? A imagem do cordeiro ou de Cristo, mas esse cordeiro que é o próprio Cristo que imolou, que entregou sua vida. Então, olhando para o círio pascal, nós podemos ter ali a nossa espiritualidade pascal, a espiritualidade que nos alimenta neste tempo. E meditando cada palavra do Senhor ressuscitado, vamos crescendo nessa espiritualidade. E vamos entendendo que o tempo pascal não é só uma ocasião de rezarmos diferente, de fazermos algo diferente, mas de sermos diferentes, sermos novas criaturas, como o Senhor assim desejou. Deus os abençoe, obrigado e até uma próxima.